Olha aqui, fim da espera no Vasco, hein? Tem contrato assinado, contrato renovado e muito mais. Flamengo entrando em disputa por jogador. Vamos falar sobre. Temos muitos assuntos para a gente falar aqui. Mas muitos assuntos. Antes, ó, sobe o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, é de graça, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Aqui, começando com o assunto Ramon Dias, que eu entendo como uma situação, um golaço do Vasco. Um golaço da diretoria do Departamento de Futebol do Vasco, das pessoas hoje que estão à frente dessa situação envolvendo a negociação com treinadores e jogadores. Tá? O Ramon Dias renovou com o Vasco até 2027. Na verdade, até 2025, tá? Com uma cláusula que ele poderia exercer até o final de 2027. Então, na minha opinião, um contrato até 2027, tanto o Ramon quanto o Vasco. Eu acho que esse é um projeto de grandeza, um projeto de um clube que está realmente pensando lá na frente, um treinador grande, um treinador experiente, um treinador que está super motivado no Vasco e feliz no Vasco, né? Então, parabéns aos envolvidos, eu acho que começa por aí um grande comandante e o Vasco começa, sabe, dentro de uma linha bacana, uma linha bem resolvida, o planejamento em dia, tá certo? Outro contrato assinado, contrato renovado na realidade, é o do zagueiro Maicon, tá? Vai assinar por mais um ano com o Vasco, pedido do Ramon Dias, o jogador que se destacou, não chegou, não era titular no primeiro momento, teve até uma certa rejeição, mas depois deu a volta por cima e ajudou demais o Vasco. O Vasco então renova com o técnico Ramon Dias, né? Vou repetir aqui, contrato com o Ramon Dias prevê a possibilidade de prorrogação até 2027 e agora até o final de 2024 renova também com o zagueiro Maicon, tá certo? Então, agora vamos mudar o assunto aqui, é porque temos a questão envolvendo o Ivan, né? Muita gente chateada, muita gente triste, porque nós gostamos do Ivan, isso é fato. Gostamos do Léo Jardim, que é um grande goleiro, e também do goleiro Ivan, que é um cara que sabe das coisas, seleção brasileira, teve muito destaque, não é o titular do Corinthians por conta do Cássio, né? E depois que você dá a sequência de jogos para um goleiro, e se o Ivan tivesse essa sequência também no Vasco, eu acho que dificilmente o Léo Jardim também teria dificuldades para recuperar o posto titular, porque o Ivan também é um grande goleiro. Então, esses dois goleiros, na minha opinião, eles se equiparam tecnicamente. E eu acho que o Vasco poderia fazer um esforço a mais para manter o Ivan nesse elenco. O Vasco precisa de um elenco forte, de um goleiro que passe confianças no banco de reservas também. Não adianta, de repente, você contar com o jovem, com o Alexander, com o próprio House, com todo respeito aos garotos, mas, de repente, eu acho mais interessante você manter um goleiro de alto nível, tá? Essa é só a minha opinião, mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O que eu posso afirmar para você aqui é que o Vasco tem sim um interesse na compra do goleiro Ivan. Agora, nos resta esperar. Tá? O Vasco anunciou também, gente, o Rodrigo Pelaipe, tá? E filho do Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe foi diretor de futebol do Vasco, um cara muito experiente, né, do Grêmio, do Internacional, do Flamengo, o pai dele, tá? Esse aqui é o filho dele. O Vasco contrata o filho dele com 31 anos, trabalhou com o Alexandre Matos no Atlético Paranaense, em outros clubes, e agora vem junto com o Alexandre Matos para trabalhar no Vasco. Então, enxergo com bons olhos, eu acho que as indicações do Alexandre é para o bem do Vasco, é para o bem do futebol do Vasco, então vamos aguardar aí. Aliás, vamos aguardar não, o cara está contratado pelo Vasco. Sobre o Gabriel Peck, tá? Muita gente perguntando pro Eduardo, o Gabriel Peck, essa situação agora é o Atlético Mineiro e tal. Olha, o Vasco aceita negociar o jogador, porém, 20 milhões de euros. Eu estou falando aqui de 106 milhões de reais. É o valor do Gabriel Peck. Se o Atlético quiser, se o Palmeiras quiser, se o São Paulo quiser, se o Fluminense quiser, 106 milhões de reais. O jogador só sai pela multa, tá certo? A não ser que chegue uma proposta realmente muito acima, o que eu não acredito. Eu não acredito, sendo muito sincero com vocês aqui, não sei. O Vasco não vai emprestar esse jogador. Né? Um jogador que foi muito importante dentro da temporada. Ou seja, mais um clube interessado? Ah, pô, mas o Atlético tem dinheiro. Mas será que tem 100 milhões para investir, 106 para ser mais exato ainda, no Gabriel Peck? Né? Então o Vasco tem que fazer jogo duro, não é assim que as coisas funcionam. É um destaque, destacou muito no futebol do Vasco esse ano, o menino está crescendo. E, pô, Eduardo, mas ainda tem que amadurecer muito.
Tem que amadurecer, mas as coisas estão acontecendo. Eu acho que o PEC tem muito a entregar ainda para o Vasco. Se tiver que sair, sai pela multa. Essa é só a minha opinião. E agora vamos falar sobre o Scarpa, hein? Esse assunto está dando pano para manga, é um assunto que chama atenção, é um assunto que a gente tem que ficar atento e ligado. O Flamengo entrou na disputa pelo jogador. Mas ontem eu recebi a informação que se o jogador resolver voltar para o Brasil, que está muito difícil, ele não quer voltar para o Brasil, a possibilidade dele jogar no Vasco é muito grande. É amigo pessoal do Alexandre Matos, tem aquela questão do... Pô, conheço o profissional, no Vasco eu sei que eu vou jogar, sabe? Ah, lá o Tite quer, o Flamengo está querendo porque o Tite pediu a contratação do jogador. Beleza, vamos para a bola dividida. Vamos ver quem tem mais poder, nesse caso, de convencimento, não é só dinheiro. Porque olha aqui, a maioria dos clubes tem interesse em Gustavo Scarpa. O problema é que ele resiste em voltar ao futebol brasileiro. A ver se alguém que consegue fazer ele mudar de ideia. Até, inclusive o Flamengo tem interesse, mas ele prefere, o staff dele prefere, já tentou conversar com ele, mas porém numa negociação envolvendo o Vasco. Eu busquei algumas informações ontem e recebi essa informação sobre o jogador que, se ele voltar para o Brasil, a tendência é que ele jogue pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, por questão de amizade, sim, com Alexandre Matos, Rio de Janeiro e por ser, claro, é óbvio, o Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Voltando aqui no assunto, só para terminar o assunto que eu passei direto do PEC, então o Atlético Mineiro estuda, tá? E pode fazer uma proposta pelo Gabriel PEC. Olha aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sei que muita gente não falou sobre isso e a gente precisa realmente conversar, diretoria, com os nossos jogadores. O Verratti chegou no Vasco, tá? O Verratti ganha cerca de 150 mil no Vasco por mês, tá? O salário do Verratti não é alto, não é um salário astronômico. Eu acho até que o Vasco, um jogador merece ser mais valorizado. Porém, o Vasco é um clube e faz negócios. O Vasco comprou o Verratti junto ao Belgrano, da Argentina. O Verratti não é um jogador que veio por empréstimo, não. O Vasco pagou 5 milhões, cerca de 5 milhões de reais pelo Verratti. Ou seja, é um jogador que pertence ao Vasco. Estou dizendo isso porque ontem ele disse a seguinte frase, né? A seguinte questão. Estou aberto a ouvir outras propostas, mas o Vasco é o dono do meu passe e a ideia é continuar no Brasil. Quando ele diz isso aqui, estou aberto a outras propostas e a ideia é continuar no Brasil, ele abre, tá, possibilidades de outras propostas do futebol brasileiro. E aí, Verratti, para você, para o seu staff, para o departamento de futebol do Vasco, eu acho que vale o bom senso e uma boa conversa. Porque o futebol brasileiro, dentro do futebol brasileiro, existe uma rivalidade acima do normal. Então, quando você, eu quero aumentar meu salário, eu quero resolver essa situação e tudo mais, você vai se dar melhor. Eu acho que é o melhor caminho, é o caminho correto das coisas. Sabe? Então, eu, Eduardo, sendo muito sincero com vocês aqui, né, espero que a diretoria do Vasco converse com o Verratti, né, troque uma ideia sagaz, firme, porque o jogador não pode falar coisas como essa, né? Ah, eu estou disposto a ouvir outras... Não pode, gente. Estou falando aqui de coração, porque isso acaba pegando mal. E se o jogador entra numa fase ruim, ele chegou na fase boa. Mas se ele entra numa fase ruim, imagina como é que vai ficar o mundo dele, sem o apoio do torcedor, por conta de uma declaração desnecessária, né? Então, é um cara que a gente gosta, é um cara que a gente respeita, e a gente espera realmente que ele seja orientado a não falar esse tipo de coisa. Eu acho que, às vezes, desculpa, gente, é melhor o cara ficar em silêncio, respeitar o processo das coisas, conversar com o clube, que paga ele, paga em dia, tá certo? Tá tudo certo no Vasco, ele tá feliz no Rio de Janeiro, e para ele, de repente, tô aberto. Não, sinceramente, não concordei. Pode ser quem for, uma declaração dessa no final do ano, no momento de negociações, no momento de coisas importantes, montagem de elenco. E para terminar, saindo desse assunto agora, o Vasco tem sim nomes engatilhados. Essa situação envolvendo o Léo Ortiz, gente, presta atenção. O Léo Ortiz é um zagueiro que desperta o interesse do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras agora.
Porém, a forma que ele está tentando sair do Bragantino é que não é legal. Ele força uma saída e o Vasco tem um relacionamento muito bom com o Red Bull Bragantino. Então, quando ele força uma saída, né? Ah, vou sair, vou bater o pé, não fica legal para ele, porque se você traz um jogador desse, por mais que seja muito bom para o Vasco, você acaba entrando, olha, e se esse cara fizer a mesma coisa aqui no Vasco? Se esse cara fizer a mesma coisa em outros clubes que, enfim, outros podem contratá-lo também. Então, assim, sinceramente, eu acho que não precisa disso. Eu acho que vale a boa conversa. Estou vendo algumas pessoas falando, não precisa do Praxedes. Eu acho que a gente precisa respeitar a vontade e confiar no trabalho do Ramon Dias. Se ele quer a permanência do Praxedes, vamos negociar e pronto, acabou. Se ele quer a contratação do zagueiro, enfim, o Léo Ortiz, vamos negociar e ponto, acabou. Mas vamos sempre no caminho correto. Tá? O que o Flamengo está fazendo agora, tá, com o De La Cruz, eu não acho correto. O River Plate não quer vender o De La Cruz para o Flamengo. O que o Flamengo está fazendo? Está pegando o dinheiro da multa rescisória, entregando para o jogador depositar na conta do River Plate e sair do River Plate pagando a multa rescisória. Ou seja, o Flamengo não está negociando com o River Plate, que é o jogador de qualquer jeito. Esse caminho, na minha opinião, não é o caminho correto. Eu acho que, sabe por que a pessoa acha, não, eu tenho dinheiro por uma vida. Não tem dinheiro por uma vida. Sabemos que todos os clubes no futebol brasileiro, eles podem passar por maus bocados, financeiramente falando, a qualquer momento. Então eu prefiro ir pelo caminho justo e correto, porque esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer clube, inclusive clubes brasileiros. Essa é que é a grande verdade, tá certo? Então é isso, se inscreve aí embaixo, deixe seu like, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Beijo no coração de todos vocês, um excelente final de semana e saudações vascaínas. Daqui a pouquinho tem live aqui, hein? Daqui a pouco tem live aqui, se inscreve aqui embaixo que daqui a pouco tem live aqui no canal. Beijo, galera, fui!